E hoje nós vamos falar sobre crescendo na adoração. Começando com uma pergunta: o que vem na sua mente, o que vem no seu coração quando nós usamos essa palavra ou essa sentença, adoração? O que é que vem? Algumas pessoas começam a pensar em joelhos dobrados, outros em mãos levantadas. Algumas pessoas estão fazendo agora um pensamento de um ministério de louvor, ou um momento de música da igreja. Mas o que de fato é adoração? Eu tenho receio de duas coisas, queridos. Primeiro, de nós estarmos fazendo a coisa errada do jeito certo. Eu tenho medo e receio de nós estarmos aplicando muita vibração, muita excelência, muito empenho, muita atividade, muita energia na coisa errada. Então nós temos a melhor técnica, temos a melhor formatação, temos o melhor modelo, fazemos com uma excelência absurda, mas fazemos a coisa errada. E Deus nem perguntou se nós queríamos, ou se Ele queria que nós fizéssemos aquilo. E nem consultamos a Deus se de fato estamos no caminho certo, mas estamos fazendo da melhor maneira possível a coisa errada. Outro receio que eu tenho é de nós estarmos fazendo do jeito errado a coisa certa. Estarmos diante da coisa mais valiosa e mais importante da nossa vida, fazendo com displicência, com negligência, com desleixo, com relaxo, simplesmente fazendo por fazer, sem energia, sem vibração, sem excelência, fazendo a coisa certa, só que da maneira errada. Eu sei que é um desafio, e é por isso que eu gostaria de agora encorajar você e a nossa comunidade a não fazer a coisa certa do jeito errado, e nem fazer a coisa errada do jeito certo, mas fazer a coisa certa do jeito certo. E eu sei que nós temos um desafio imenso, porque quando falamos em adoração, é bem provável que estejamos fazendo do jeito errado, ou é bem provável que nós estejamos fazendo a coisa errada. Porque fazer as duas, a excelência, a atividade, com a certeza de que estamos atingindo o alvo, realmente é um desafio para nós. E para nos ajudar nessa noite, nós precisamos das Escrituras, precisamos das palavras de Jesus. Ninguém melhor para nos orientar a como sermos e como fazermos uma adoração que seja genuína e sermos adoradores genuínos na sua presença. O texto está registrado em João capítulo de número 4. E você conhece o contexto, aquele encontro com a mulher samaritana, onde Jesus apresenta o que é a adoração diante da sua dúvida e da sua queixa. Vamos ler? João capítulo 4, versículo 19. Então disse a mulher: Senhor, vejo que tu és profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte. Que monte é esse, queridos? O Gerizim, o monte de culto dos samaritanos. Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E Jesus então declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem nesse monte, o Monte Gerizim, e nem no Monte Moriá, lá em Jerusalém. Próximo versículo. Vocês, samaritanos, adoram sem entendimento, adoram o que não conhecem, mas nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, e são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E Jesus finaliza essa conversa dizendo: disse então a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, ele está por vir. E quando ele vier, explicará tudo para nós. E então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Esse texto traz a explicação que nós precisamos para desfazer aquilo que nós chamamos de confusão sobre adoração. E de fato, existe uma grande confusão no universo evangélico quando falamos de adoração. E não é só do nosso momento. Você já viu nesse texto que essa mulher, quando reconhece que Jesus tem entendimento bíblico e que Jesus tem condições de explicar sobre assuntos difíceis, a primeira coisa que ela pergunta é: quem é, qual é, onde é o lugar de adoração? Ela tinha uma dúvida no seu coração, uma incerteza, e é nessa conversa que Jesus esclarece. Então estamos em ótima companhia essa noite para desfazer essa confusão. E em parte eu penso que essa confusão que estamos vivendo hoje tem muito a ver com o desgaste da palavra.
Nós estamos saturados de informação, parece que a gente já ouviu tudo a respeito disso. Pessoas que têm mais tempo de igreja evangélica, talvez já estejam dizendo, adoração, já ouvi tanto, já participei de tantas conferências, de tantos congressos, já estive em tantos lugares que falaram sobre esse assunto, e pensam que já têm informações o suficiente, e já ouviram o bastante sobre esse assunto tão rico e tão profundo. Outra questão que eu acho que muitas pessoas estão perdendo o sentido da adoração, é o empobrecimento do termo. A própria palavra adorar, ela se tornou banalizada. Se você não notou isso, hoje, quando você comeu aquela macarronada gostosa, você olhou para a pessoa à frente da sua mesa e disse, eu adoro macarronada. Ou seja, você mostrou a sua afeição, o seu reconhecimento, a sua reverência a uma santa macarronada. Quando aquele pet pulou do seu lado, no sofá ou na sua cama, e você fez um cafuné na cabecinha dele, você olhou e disse, eu adoro esse bichinho. Você demonstrou e usou para demonstrar sua afeição, sua empolgação, sua paixão, a palavra adoração. Quando você visitou um lugar especial e você disse, esse lugar, eu adoro estar, mais uma vez, o termo foi utilizado para mostrar uma afeição pessoal, uma reverência àquele lugar. Assim também como pessoas, eu adoro fulano de tal, eu adoro quando você vem à minha casa, ou seja, esse termo, por ser usado tão continuamente e de uma maneira tão sem critérios, no nosso português perdeu sentido. Então Deus concorre com o seu pet, Deus concorre com a macarronada e Deus concorre com lugares especiais para você. Porque na mesma medida que você reverencia e você se afeiçoa por esses fatos, você também diz, eu adoro a Deus. Percebeu o empobrecimento? Mas não somente isso, nós temos o problema do imaginário coletivo evangélico. Sim, porque nós temos uma subcultura evangélica, que faz modelos mentais, onde faz a gente acreditar em coisas que nem estão na Bíblia. Por exemplo, adoração e música. Muitas pessoas acham que para adorar a Deus nós precisamos de música. Música e adoração não são a mesma coisa. A adoração pode estar e pode ser através da música, mas a música não é a adoração. Quando nós falamos sobre adorar a Deus, nós pensamos em um ministro de louvor, nós pensamos em um momento do culto, nós pensamos numa liturgia específica, porque no nosso imaginário a adoração vem com música, vem com um instrumento. Mas você já parou para pensar que o maior adorador da Bíblia, o maior adorador da história da humanidade, só cantou uma música em toda a sua passagem sobre a terra? Mateus capítulo número 26, versículo 30. Diz o texto que depois de terem ceado juntos, Jesus com seus discípulos cantou um hino e saíram para o jardim do Getsêmani. Uma única música, o maior adorador da história cantou nas Escrituras. Ou seja, já dá para perceber que a música não é sinônimo de adoração. Só que no nosso imaginário coletivo, a gente faz isso. E pior, nós temos o mau uso da palavra. Por exemplo, ministério de adoração. Ou seja, quem adora é quem faz parte do ministério de adoração. Momento de adoração. Irmãos, vamos ficar em pé agora. Não é para ficar em pé, é só um exemplo, tá? Irmãos, vamos ficar em pé para o nosso momento de adoração. Então, o que você estava fazendo até agora aqui? Eu vou à igreja para adorar ao Senhor. Mas o que você está fazendo lá no seu trabalho? Então, o próprio mau uso do termo, conferência de adoração, noite de adoração, momento de adoração, a gente está dificultando, a gente está atrapalhando, e essa confusão é totalmente natural diante desse ambiente que vivemos. Agora, é por isso que talvez você entrou aqui essa noite e talvez tão seguro de que você sabia o que era adorar, começou agora a trazer opa, peraí, pastor, como é que é isso? Onde é que nós estamos? E talvez você esteja exatamente como a mulher samaritana. Quem? Onde? Como? Por quê? O que fazemos na adoração? E essa é uma boa pergunta para essa noite. Porque quando essa mulher faz essa pergunta, Jesus traz a explicação. E essa é a parte linda desse momento, que vai nos esclarecer o que de fato estamos fazendo aqui, e o que de fato a nossa vida é na presença do Senhor. Jesus começa a explicar a essa mulher o conceito, o contexto, o conteúdo do que significa adorar. E ele começa dizendo para essa mulher, vocês vão adorar, mas não é nem nesse monte e nem naquele. E ele começa a apresentar uma ruptura de conceitos. Aliás, todo esse texto é uma ruptura de padrões, de paradigmas e de modelos pessoais, culturais, sociais. Quer ver?
Primeiro, Jesus rompe um preconceito étnico. Judeus não falavam com os samaritanos. Judeus tinham um preconceito racial com os samaritanos, e a recíproca também era verdadeira. E Jesus rompe para ter um diálogo com um samaritano, ou melhor, com uma samaritana nesse contexto. Jesus rompe um preconceito religioso, um padrão religioso. Os judeus, quando pisavam em território samaritano, se tornavam imundos e contaminados. Quanto mais falar com um samaritano. Então Jesus rompe um padrão e um modelo religioso, ele quebra esse valor. Jesus rompe e quebra um modelo étnico, rompe um modelo religioso, mas também um modelo social. Homens não falavam com mulheres em público, a não ser que fossem as suas esposas. Isso é praticado até hoje no Oriente Médio. Jesus rompe tudo isso para mostrar que aquela mulher precisava de rompimentos na sua vida, mas também rompimentos dos seus conceitos criados sobre o que seria adorar a Deus. E aí ele começa a quebrar o paradigma e o modelo de adoração, de tempo, de lugar e de maneira. Quer ver? Primeiro ele fala sobre o tempo. Vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Por que será que Jesus usa esse termo tão enigmático? O que será que significa vem a hora e já chegou? Imagina só, se o seu filho respondesse assim para você, quando ele se atrasasse. Você deu o horário até a meia-noite, são 2 horas da manhã e ele ainda não chegou e você liga. E então o seu filho responde do outro lado: fique tranquila, mãe, vem a hora e já chegou que estarei em casa. Você já pensou? É castigo na certa. O que significa vem a hora e já chegou, meu Deus do céu? Para isso a gente precisa entender o conceito teológico dessa palavra. Se você olhar na oração do Pai Nosso em Mateus capítulo número 6, Jesus diz: vocês orarão assim, venha o teu reino. E em Lucas capítulo 17, Jesus diz: o reino de Deus está entre vocês. Espera aí, gente. Ele já veio ou vai vir? Por exemplo, Jesus está aqui. Amém, irmãos? Jesus está aqui, amém? Amém. Mas Jesus vai voltar. São conceitos escatológicos que mostram que no retorno de Jesus, o que nós vivemos agora de uma maneira ainda deformada, parcial, limitada, vai ser realizada na plenitude e na completude da sua pessoa. Então quando Jesus diz, vem a hora e já chegou, ele disse, escatologicamente, vocês já estão antecipando em mim a adoração que vai acontecer no céu. Em mim vocês já estão experimentando as delícias do que viverão no céu em adoração e reverência à minha pessoa. Vocês já estão antecipando o futuro escatológico de uma vida eterna. Já chegou, mas ainda não completamente, porque vocês têm que lidar com as aflições, com o pecado, vocês têm que lidar com a humanidade que ainda habita em vocês. Vem a hora, e já chegou, ainda não é plena, mas já está acontecendo, que vocês estão adorando a Deus. É um conceito escatológico que antecipa a eternidade. Por isso, se você não gosta de adoração, a eternidade não é o seu lugar. E queridos, vamos lá. Imaginário coletivo, evangélico, novamente, ocidental. Qual é o seu conceito de adoração na eternidade? O anjinho seminu, com uma harpa ou uma lira na mão, cabelos loiros encaracolados de olhos azuis e uma pele bem branquinha. Fazendo um som e você diz, isso é adoração no céu. Irmãos, com todo respeito, esse céu não quero não. É muito eurocêntrico demais, né? Muito europeizado, branco, pele branca, cabelo loiro, olho azul. Primeiro, nós somos latinos, né? É diferente. E outra, a lira não é muito a nossa pegada também. Nossa é mais guitarra, contrabaixo, bateria, órgão de tubo, todos os gostos. Mas quem disse que adoração é música? O que nós vamos fazer na eternidade é adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e nós estaremos junto com os 24 anciãos que se dobram e dizem a Ele toda a glória e todo o louvor. O que nós estamos antecipando aqui é uma vida de adoração, não é um momento de música, não é um instrumento, não é um ministro de louvor, não é uma letra projetada no telão, é uma vida de adoração que antecipa a glória de Deus para agora. Ela não ainda está plena, mas já é antecipada pela presença do Espírito Santo que habita em nós. Isso é adoração. E Jesus diz a essa mulher, acabou o tempo, não existe mais tempo para adoração, não é, já chegou agora a hora, não é, como o judeu gostava de fazer, festa do tabernáculos, todo judeu se deslocava para a festa, porque era tempo
de adorar a Deus em Jerusalém. Festa da Páscoa, todo judeu se deslocava para Jerusalém, porque era tempo de adorar a Deus na festa da Páscoa. A festa da expiação, a celebração da expiação, todo judeu se deslocava para oferecer seu sacrifício pelo perdão dos seus pecados, de uma maneira anual. Eles adoravam a Deus em momentos pontuais relacionados a eventos, calendários, agenda, cronograma, liturgia. Jesus olha para aquela mulher e diz: vocês estão acostumados com tempo, e eu digo para vocês que a hora é agora. Deus não está preso no cronológico. Deus está no momento kairos. É muito além, muito acima do que nós podemos agendar. Noite de adoração, isso não existe na Bíblia. Momento de adoração, não existe na Bíblia. Ou a nossa vida é um constante, um contínuo de adoração e reverência a Deus, ou nós estamos com problemas para entender e interpretar esse elemento especial e fundamental na nossa vida cristã. Não é um calendário, queridos. Adoração não dura 1h30, 1h40 num culto como hoje. Adoração não é no domingo. Adoração não é no evento especial. Adoração não é quando trazemos ícones e celebridades nesse lugar. Adoração não acontece num tempo específico. Ela não é pontual, ela não é agendada. Adoração é um estilo de vida, ela é constante, ela é contínua, ela é praticada. Ela acontece hoje nesse culto, mas amanhã no meu escritório. Hoje nesse momento, mas amanhã na minha casa. Hoje nesse momento e amanhã na universidade onde eu leciono. Hoje nesse momento e amanhã na escola onde eu estudo. Adoração a Deus não é um momento religioso. Adoração é uma vida no altar. E se nós não estamos acostumados com isso, talvez o céu não nos empolgue, não nos encante, porque é lá, e lá, que nós estaremos fazendo isso, adorando eternamente. Jesus rompe com essa mulher o padrão de tempo. Quando é o momento de adorar? Em todo tempo. Aliás, o Salmo 34 já antecipava isso. Em todo tempo louvarei ao Senhor, e seu louvor estará continuamente em meus lábios. Paulo disse isso aos Tessalonicenses: orem sem cessar. Paulo disse isso a Timóteo: eu rogo que os homens levantem mãos santas em todo tempo e em todo lugar. Ou seja, a palavra de Deus mostra que não existe um tempo específico para adorar. Qual é o tempo? Agora, nesse exato momento, vem a hora, e já está aqui acontecendo. Mas em segundo lugar, Jesus quebra um modelo de lugar. Jesus disse para essa mulher: não é nem nesse monte, mas também não é no nosso Monte Moriá, como os judeus dizem. O nosso lugar de adoração mudou de endereço. Os judeus estavam acostumados a lidar com espaços especiais de adoração a Deus. Lugares projetados para adoração a Deus. O templo era isso. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Ah, quão amáveis são os teus tabernáculos, minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. São palavras que demonstram que para o judeu, Deus estava no templo, e só no templo eles poderiam ter condições de acessar a mais pura e genuína adoração ao seu Criador. Essa é a mentalidade judaica. E quantos judeus nós temos aqui essa noite? Quantos judeus de cultura, de evangelicalismo, quantos judeus de imaginário coletivo evangélico, que acham que Deus está num templo, que Deus está num endereço, que Deus está num espaço específico. Queridos, eu não tenho nenhum problema. Se você entrou aqui essa noite e fez isso, tudo certo, está tudo ok. Eu acho até bonito, acho até reverente, ótimo. Pessoas que entram no templo e se ajoelham antes do culto e ficam ali ajoelhadas num momento de oração e de busca a Deus antes da celebração. A minha pergunta para você que fez isso, ou para você que entende esse propósito também é: você saiu ajoelhado da sua casa? Porque não é entrar num templo religioso que me torna santo. E nós temos essa postura. Não, se está na casa de Deus. Agora, palavrão na mesa da sua casa, sai à vontade. Na casa de Deus não pode falar palavrão. Você sabe onde é a casa de Deus? Não, não fala isso na igreja. Não, não vamos discutir aqui, nós estamos indo para a igreja. Vamos lá. Vamos para a vida comum. Vamos lá. Saímos de casa, todo mundo feliz, de repente um cara corta a frente, sinal vermelho, buzina, e já perde a bênção, já xinga, já passa do lado,
fica acelerando atrás do cara, procurando encrenca, e aí nervoso, a esposa pegando na coxa, para querido, para não, esse cara precisa aprender, nós estamos em Maringá, a gente não pode ser assim. Aí chega no culto, ele bate a porta do carro e fala, acabou, hein? Acabou, agora nós estamos na casa do Senhor. Vamos arrumar para ir para a igreja. Vamos, filha, desce, filho. Vamos, pelo amor de Deus, estamos atrasados, eu não quero chegar, hoje tem negócio na igreja, e começa a gritaria, a briga, e você sempre atrasa, e sai bravo, a hora que chega no estacionamento, acabou, hein? Estamos na igreja. A questão não é ajoelhar dentro da igreja, a questão não é ser reverente dentro da igreja, a questão é ser reverente lá fora. A questão é saber que o espaço de adoração é toda a nossa vida. Vou ter que falar, não vou me aguentar, mas vou ter que falar. Você acha que essa roupa é de ir na igreja? Você pergunta para o marido. O seu guarda-roupa devia ser só de roupa de ir na igreja. Porque você é a igreja. E aonde você for, você leva a moda de Cristo na sua vida. Não põe essa roupa que nós vamos na igreja, mas lá fora pode ser qualquer roupa. Você está vendo essa dicotomia? Onde foi que a gente se perdeu, gente? Onde foi que a gente criou esses modelos culturais e mentais que estão destruindo a nossa vida? E nós criamos dois ambientes, o da igreja e o lá fora. E aí o nosso guarda-roupa não condiz com a nossa vida de culto. E nós temos espaço no nosso guarda-roupa de algumas peças para ir na igreja, porque as demais é para viver a vida como ela é. No escritório a gente faz o que quer, mas na igreja a gente mostra reverência. Um dia eu estava com uma pessoa e ela disse, pastor, olha que coisa irreverente, aquele irmão lá na igreja. Eu falei, o que aconteceu? Está de boné. Meu Deus do céu. Aí eu falei, olha aquela irmã lá, que reverência. Por quê, pastor? Não, porque ela tem uma língua tão grande que ela não consegue se conter, ela fala mal da vida de todo mundo. Ela não estava de boné, nem estava de decote, mas estava com a língua bem grande. Adoração não é um lugar, adoração não é um estilo de ambiente. Adoração é uma vida. E se a nossa vida não está transitando por esses espaços, nós estamos perdidos no tempo. Nós estamos perdidos no propósito. Eu estava lendo um artigo da revista Ultimato, que foi lançado há muito tempo atrás. Um pastor fez uma teologia sobre o mundo do trabalho. Um dia a gente pode falar sobre isso aqui de uma maneira mais específica. Mas eu quero só lembrar uma coisa. A palavra trabalho no hebraico é avad. Deus colocou o homem no jardim para avad, lavrar a terra, trabalhar a terra, avad. A palavra adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás, a palavra adorar é avad. Tanto trabalhar, servir e adorar é a mesma raiz. Onde é que foi que a gente criou uma ideia de que a gente adora a Deus na igreja e no nosso trabalho a gente pode viver como queremos? Onde foi que a gente perdeu essa noção de que todo espaço é santo, de que não existe música secular e música santa? Tudo é santo na nossa vida, ou tudo é profano na nossa vida. Ou nós estamos pisando o sagrado com noção do sagrado, ou nós estamos pisando o sagrado sendo profanos, porque tudo é sagrado na nossa vida. E a adoração não é quando a música toca, quando o ministro levanta a mão e quando a igreja se empolga com o louvor. A adoração é quando eu tenho a consciência da reverência da presença, quando eu tenho a consciência de que Ele é o meu Deus, de que Ele está no meu trabalho, na minha universidade, Ele está dentro da minha casa, Ele senta à minha mesa para jantar com os meus filhos, Ele está comigo quando eu estou sozinho na minha vida particular, quando a reverência me toma, quando eu sou tomado de Deuteronômio. Capítulo 6, versículo 4, ouve, ó Israel, ouve segundo a IPI, ouça, discípulos de Jesus, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, então amarás o Senhor, adorarás ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o seu entendimento. Então, queridos, nós estamos aqui com um sério problema, a dicotomização, separar Deus. Deus está no templo, e Jesus olha para essa mulher e diz, errou e faltou na escola dominical. Como Jesus disse em João 5,39, vocês erram por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. E de fato, aquela mulher não conhecia nem a Escritura nem o poder de Deus. E também muitas vezes nós. Não existe tempo e também não existe espaço para adoração. Porque todo metro quadrado é um espaço onde Deus está presente. Desde a sua segunda-feira de manhã até o seu domingo à noite, numa celebração como essa. Tudo perpassa na adoração. Deus está procurando adoradores na agenda contínua e não pontual de uma igreja.
Mas Jesus rompe com o padrão de maneira de adorar. Como é que adora? Jesus diz: vocês adorarão o Pai em espírito e em verdade. Onde está a música aqui? Onde está a liturgia, irmãos? Onde está o culto de celebração? Onde está, irmãos? Vocês adorarão o Pai em espírito e verdade. Não tem maneira. E pense que de maneira os judeus sabiam, hein? Se falar em processo, o judeu como ninguém sabe quais são os processos de uma adoração. Vamos lá? Posso citar algumas rapidamente para você não se entediar aí. Olha lá: sacerdote, sumo sacerdote, levita, vestes, sacrifício, liturgia, templo. Tudo isso eram maneiras de adoração que os judeus usavam para se aproximar de Deus. E Jesus fala: não precisa mais de sacerdote. O quê? Irmãos, deixa eu fazer uma comparação. Você vai fazer uma cirurgia de coração. Quem você vai procurar? Um cardiologista. A hora que você vai ser operado, tem uma pessoa lá que ele é contrabaixista da igreja. Aí ele está do seu lado e fala assim: pois é, você está aqui, eu vim aqui fazer uma cirurgia do coração, pois é, eu vou operar você. Não, eu estou esperando um cardiologista. Não, você não precisa mais de cardiologista, eu posso operar você. É um absurdo, não é? É o que Jesus falava para essa mulher, para os judeus. Vocês não precisam mais de sacerdotes. Como assim? A gente não consegue chegar a Deus sem o sacerdote. A gente não consegue chegar a Deus sem o pastor. A gente não consegue chegar a Deus sem o culto de domingo à noite. Ai, se o ministro não falar para a gente levantar a mão, a gente não consegue adorar a Deus. Você está vendo o perigo? Você está vendo o prejuízo dos nossos dias? A gente precisa o tempo todo que alguém diga o que a gente faça num culto, para a gente sentir que está adorando. A adoração é uma vida que pulsa entre nós e também dentro de nós. Por isso a questão que Jesus diz não é a maneira. Os judeus tinham muitas maneiras, a questão é de coração. Por isso, irmãos, vamos parar com discussões tolas, discussões infantis, meninice de igreja. Vamos ser mais maduros, vamos ser homens e mulheres de Deus. Não, porque não pode tocar hino. Hino ficou para trás, hino é coisa de gente retrógrada. Eu não consigo adorar a Deus quando toca hino. Quando começa aquela música: quão bondoso amigo é Cristo. Eu não consigo adorar, porque eu preciso de uma levada melhor, eu preciso de um worship, eu preciso de um pad no fundo, eu preciso de um instrumento. Isso é discussão tola, porque a adoração não precisa de hino para acontecer. Não, esse negócio de corinho, não pode cantar corinho. Esse negócio de corinho já ficou para trás, tá, gente? Vamos atualizar? Worship. Inclusive a palavra worship em inglês é linda. Worship significa reconhecer valor. O que é worship? É reconhecer o valor de Deus, reconhecer o valor da sua presença, reconhecer o valor da sua glória. E aí está o problema. Não pode ser worship, não pode ter luz, não tem que tirar a luz. Não, agora tem que colocar luz, porque se não tiver luz não tem adoração. Irmãos, é discussão tola. Adoração não precisa de luz, não precisa de telão, não precisa disso. Adoração é o coração, não é um método, não é a maneira. É o adorador que faz o ambiente de adoração. Não, nós precisamos de mais modelos, mais formas, aquele ministério. Não, irmãos, não é isso. Porque se você notar e prestar atenção nas Escrituras, nós vamos perceber que a adoração é um processo interno, pessoal, espontâneo, do coração que adora, não é o ambiente que gera isso. O problema nosso é que nós estamos condicionados a maneiras de adoração. E estamos com discussões tolas e infantis, dizendo: eu não consigo adorar desse jeito, eu não consigo adorar com essa música. E quem disse que você precisa disso para adorar? Está vendo como Jesus rompe? Vocês adorarão o Pai em espírito e em verdade. Há uma conexão diferenciada. E então Jesus rompe esse padrão com essa mulher e rompe conosco hoje. Então o que é adoração? Adoração, quando Jesus explica, não é tempo, não é lugar e também não é maneira. E isso revoluciona absolutamente tudo. Porque o que Jesus procura? Ele procura adoradores. Por isso essa é a importância da adoração. Eu quero falar para você agora, quando Jesus usa o versículo 23. Vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura como adoradores. Seus adoradores. Vamos olhar esse texto aqui? A importância da adoração está num fato simples e claro aqui. Primeiro,
Jesus diz, na sua palavra, que Ele está procurando verdadeiros adoradores. Vamos pela lógica? Se tem verdadeiros adoradores, existem também os falsos adoradores. E nós estamos num ambiente evangélico brasileiro, e eu posso falar isso com uma certa autoridade, por ter visitado muitos lugares e conhecer muitas igrejas também, conhecer esse movimento, estar envolvido também nesse movimento no Brasil, onde nós estamos vendo as pessoas pensando que a adoração ela acontece simplesmente porque você tocou um instrumento ou porque você trouxe um artista na sua igreja. Irmãos, eu já sentei com pessoas que eu tive o privilégio de ouvi-las de longe e o desprestígio de ouvi-las de perto. Porque quando eu sentei à mesa com elas, descobri que não eram adoradores. Eram performáticos. Gente da mídia, gente feita, gente fabricada para mobilizar pessoas e chamar isso de adoração. Se existem os verdadeiros adoradores, eu quero dizer para você, existem os falsos. Existe a falsa adoração. E Jesus disse isso ao povo judeu, que tinha tantos métodos e tantas regras para adoração. Jesus disse em Mateus 15:8, esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. São falsos adoradores. Nem tudo que parece ser é de fato, queridos. A gente precisa ser mais maduro, mais crescido na palavra. A gente não pode ficar vendido a um emocionalismo evangélico. O culto também é com entendimento, é racional. Eu não deixo lá as minhas emoções lá fora, eu as carrego junto comigo. O meu culto é racional, conforme o Romanos capítulo de número 12, quando diz, ofereçam, irmãos, sempre sacrifícios a Deus, que é o vosso culto racional, os vossos corpos. Mas também ele é emocional, porque eu não trouxe apenas um corpo cansado, fadigado, debilitado, eu também trouxe uma alma oprimida, angustiada, uma alma sofrida, mas também trouxe uma alma rejubilante, alegre, festiva. Trouxe também um espírito que me conecta com Deus, que me traz identidade de quem eu sou. A gente não separa o homem quando entra numa igreja, a gente não separa o homem quando ele sai de uma igreja, nós somos completos. Por isso, cuidado com a falsa adoração. Por isso, cuidado em estar dizendo que está adotando um estilo de vida, quando na verdade você está adotando um estilo de música. Adotando um estilo de vida, quando na verdade está adotando um método de vida. E.M. Bounds é um pastor avivalista que escreveu um famoso livro chamado Poder através da Oração. Ele diz o seguinte, os homens procuram melhores métodos, mas Deus procura melhores homens e homens de oração. Essa é a diferença. Deus está procurando verdadeiros adoradores. Ah, que interessante. Se Ele está procurando, significa que está em falta. Falta adoradores, queridos. Mas pastor, as igrejas estão tão cheias. Mas falta adoradores. Porque Jesus diz, eu estou procurando. O problema nosso é que nós estamos querendo fazer adoradores. Nós estamos querendo fabricar adoradores. Mas adoradores não se fazem, adoradores são. Eles são pelo que são em Cristo. Eles são porque reconhecem diante de Deus. Eles são por causa da reverência a Deus. Adoradores são, eles não se fazem. Não é o ambiente, não é o pastor, não é o ministério, não é a igreja. Adoradores brotam no seu conhecimento com Cristo. Existe uma classe que Deus levanta. Deus levanta pastores. Deus levanta evangelistas. Deus levanta mestres. Deus levanta profetas. Mas existe uma classe que Deus não levanta. Existe uma classe que existe uma classe que se chama adoradores. Deus procura, Deus não levanta adorador. Deus não faz adorador. Deus procura adorador. Ah, e o mais importante que esse texto diz, Deus procura adoradores e não adoração. Você entendeu? Deus procura não a oferta, Deus procura o ofertante. Deus procura não o que você pode dar, mas quem você é nele. Deus procura não o que você oferece, mas o que você vive nele. Deus procura adoradores e não adoração. Deus procura gente com coração consagrado e não modelos evangélicos. Deus procura gente reverente a Ele e não artistas gospels, tomados de cachês para prostituir a noiva de Deus, a noiva de Cristo. Gente que vende a igreja de Jesus por algumas horas de prazer, por cachês elevadíssimos. Isso não é adoração, irmãos, isso é prostituição. Adoração vem
de corações que estão aqui. Eu não preciso de uma grande equipe de louvor, eu não preciso de uma igreja gigantesca, eu não preciso de um endereço, eu preciso de gente que tenha sede, gente que tenha paixão, gente que tenha amor, gente que não seja como os efésios que deixaram o primeiro amor. Porque adoradores não se fazem, adoradores são. E o nosso problema é que a gente está tentando fazer adorador, ensinar as pessoas a adorar quando ainda elas nem conheceram quem Jesus é. Ensinar uma criança a andar quando ela ainda nem aprendeu a engatinhar. E aí o texto termina. Porque é aqui que o ápice se encontra. Que é a pessoa da adoração. A importância é que Deus está procurando você como adorador, e não a adoração. Mas o ápice todo é que a pessoa da adoração é Jesus. Quando aquela mulher ouve Jesus falar, ela diz, eu sei que vai vir o Cristo. E Ele vai explicar tudo para mim, o que significa adorar, o que significa Deus. E Jesus diz para essa mulher, mulher, sou eu quem falo contigo. Queridos, veja que coisa impressionante. Você viu que no começo do texto, e aqui nós temos uma perícope teológica. O que é uma perícope? É um quadrado onde tem um centro e um contexto único. O texto começa dizendo, Jesus falando àquela mulher, vocês adoram o que vocês não conhecem, vocês adoram sem entendimento. E aí Jesus olha para essa mulher e diz, sou eu quem fala com você. Queridos, se nós não soubermos quem Jesus é, a gente pode ter show, a gente pode ter liturgia, a gente pode ter igreja, a gente pode ter eventos, mas ainda não adoramos Jesus. Porque estamos adorando o que não conhecemos. Precisamos conhecer Jesus, queridos. Precisamos aprender mais dessa pessoa sublime e especial do cristianismo, que é o centro de toda a nossa atenção. Nós não precisamos de mais performance, nós precisamos de mais conhecimento de Jesus. Oséias capítulo 6, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conhecer a Cristo. Quando Jesus se revela e diz, sou eu, o problema acaba. O problema precisa acabar, irmão, sobre a adoração na igreja, sobre a disputa entre tradicionais e mais informais. A disputa precisa acabar entre tendências e preferências. Eu gosto de luz, não, eu gosto de telão, eu gosto de hino, não, eu gosto de worship. A gente precisa acabar com essas meninices de preferências, porque a gente não se move por preferência, a gente se move por propósito. E não importa a forma, desde que a essência seja mantida, e a essência é Cristo, é Ele, e toda a confusão vai embora quando Ele aparece. A confusão daquela mulher acabou quando Ele disse, sou eu que falo com você. A confusão da igreja acaba, a divisão da igreja acaba, aí os mimimis e as experiências pessoais acabam, os individualismos acabam, quando as pessoas reconhecem quem é Jesus, quando elas dizem, Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, a confusão acaba. Aquela mulher sai daquele lugar e começa a dizer a toda a aldeia samaritana que ela pertencia, quem era aquele homem que falara com ela. É isso que faz quando nós encontramos com Jesus. As confusões acabam, e uma vida de adoradora, uma vida de adorador, começa naturalmente a desenvolver e a formatar o nosso coração. Lembre-se, adorador não se faz com movimento. Ou você é um adorador, ou ainda você não conheceu Jesus. Porque conhecendo-o verdadeiramente, o senso de reverência, de propósito e de entrega está evidentemente no nosso coração. Vamos colocar em pé, queridos. Nós vamos cantar uma última canção. Eu queria orar com você. Eu queria que você refletisse comigo essa noite. Qual é a maneira de adoração? Salmo, capítulo de número 51, versículo 17. Um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. São esses que o Senhor procura. Hebreus capítulo 13, versículo 15. Ofereçam sempre, continuamente, sacrifícios de louvor, que são frutos de lábios que confessam o nome de Cristo. É Ele, é sobre Ele. Levantem homens, mãos santas em todos os lugares. Levante mão santa no seu trabalho. Levante mão santa na igreja de domingo à noite. Levante mãos santas nas suas tarefas mais particulares e mais banais. Levante mãos santas sabendo que tudo é sagrado. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vocês são sacerdócio real. Vocês não precisam mais de um sacerdote para dizer o que vocês têm que fazer.
Vocês não precisam de alguém para manipular a massa e dizer, faça isso, vamos aqui. Nós não precisamos de movimentos. Nós podemos ministrar ao Deus dos céus. E eu sei que isso é constrangedor, porque a gente aprendeu a depender de outras pessoas para nos levar à adoração. Você só depende do Espírito Santo e do conhecimento de Jesus para ser um adorador e uma adoradora. Por isso, essa noite, a gente precisa voltar urgentemente à essência da adoração. Porque não é um palco, é a vida. E sabe o que me faz triste, irmãos? É imaginar que muitas pessoas sobem no púlpito e performam tanto na frente das pessoas, mas quando tem alguém ministrando no lugar delas, são incapazes de se entregar. Alguns músicos que ficam lá fora tomando água, outros que nem sequer se conectam àquele momento. Sabe o que me entristece, queridos? É saber que nós não temos essa continuidade de uma vida que está no culto e uma vida de culto. Então nós precisamos urgentemente voltar à essência da adoração. E a essência não é um pastor, não é um modelo, não é um método, não é o worship, não é a enologia brasileira. A essência é Jesus. É só Ele. E se nós não o conhecemos, nós não adoramos verdadeiramente. Vamos cantar essa canção refletindo sobre ela, que é linda. Vamos pensar sobre ela enquanto cantamos, que ela é uma aplicação da palavra. E depois nós vamos orar juntos.